meu irmão, minha irmã. Que a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora esteja no coração de cada um de vocês que nos acompanham. Meu nome é Sirlene, sou casada com o Divino. Participamos da Arquidiocese de Goiânia, da região Imaús. E estamos aqui para falar com vocês sobre o tema autoridade paterna e materna. Um tema muito propício para a nossa atualidade, um tema que nós precisamos vivenciar e resgatar desde as nossas origens, das nossas raízes. Desde o início da criação, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, quando Deus nos criou, homem e mulher, e nos fez a sua imagem e semelhança. E ao nos criar, ele nos deu uma ordem: crescei e multiplicai. E quando ele deu para nós essa ordem de crescermos e multiplicar, ele já concedia também a nós essa autoridade de ser pai e de ser mãe. Muitas vezes não pais fisicamente, muitas vezes nós também somos pais espirituais quando nós aconselhamos um adolescente, quando nós aconselhamos um jovem, quando nós cuidamos de alguém, nós também simbolizamos essa presença de um pai e de uma mãe espiritual. E como nós sabemos desde o início da criação, quando Deus nos criou, ele colocou em nós também a missão de obedecê-lo. E não foi o que aconteceu com Adão e Eva, e muitas vezes não é o que acontece conosco. Muitas vezes nós esquecemos dessa autoridade que vem de Deus. Nós esquecemos de honrar a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes o homem e a mulher, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, esquecendo que nós devemos submissão a Ele. E se nós pegarmos a Bíblia, desde o início, nós podemos perceber vários exemplos de pessoas, de famílias que conseguiram viver esse testemunho, esse exemplo. E a palavra de Deus nos ensina, eu te convido a abrir lá no livro de Salmos, no livro de Salmos 127, no versículo 1 a seguintes, onde vai dizer assim: bênçãos divinas sobre a família do justo. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e tudo irá bem. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado todo aquele que teme o Senhor. Meus irmãos, então o princípio de tudo é o temor a Deus. É a obediência à palavra do Senhor. E ele nos garante a felicidade. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Serás feliz e tudo irá bem. Mas essa felicidade, meus irmãos, muitas vezes requer de nós um preço. Porque educar a nossa família nos princípios e nos valores cristãos não é fácil. Não foi fácil antigamente, não tem sido fácil para nós, principalmente hoje, com tantas adversidades, com tantos modelos de família que nós conhecemos e sabemos, com tantas atrocidades que o maligno tem investido contra as nossas famílias. Mas o Senhor nos promete: felizes os que temem o Senhor. E nós precisamos, eu como mulher, viver a experiência do amor que vem de Deus na minha vida como mulher, inspirando no modelo de Nossa Senhora, que foi uma santa mulher que obedeceu a Deus, que exerceu o seu papel de mãe, de esposa e, acima de tudo, de filha e de serva. Aquela que se tornou escrava de Deus para que viesse para o nosso meio o Salvador, o prometido de Deus. E vocês, homens, assim como o divino que aqui está, são convidados a viver essa figura de homem a exemplo de São José, que também viveu o seu sim. Que no início ele duvidou, no íntimo do seu coração ele quis rejeitar Maria, porque ele sabia que o filho dela não era seu. Mas a partir do momento que o anjo apareceu para ele em sonho e falou para ele que aquele que estava no ventre de Maria era um escolhido de Deus, ele aceitou. E ele obedeceu à voz de Deus. Então nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Para eu exercer a minha autoridade de mãe, a autoridade também dos homens como pai, nós precisamos ser exemplo.
Nós precisamos, primeiramente, ser exemplo de obediência, de quem conhece a palavra de Deus, de quem é submisso à sua vontade, de quem faz aquilo que está no coração de Deus. E os filhos, meus irmãos, não são nossos. Aqueles filhos que o Senhor nos concedeu, que ainda irá conceder para cada um de vocês que estão nos ouvindo, eles não são nossos. Eles são presente que o Senhor nos concedeu e Ele nos dá essa responsabilidade de cuidar. De cuidar como? De cuidar com amor. De cuidar com sabedoria. De cuidar à luz da palavra de Deus. Pedir ao Senhor a inspiração. Como, Senhor, que eu posso educar o meu filho, a minha filha nesses dias? Onde, Senhor, meu Deus e meu Pai, as mídias têm entrado, onde muitas situações os pais têm deixado seus filhos serem educados pela televisão, serem educados pelos vídeos da internet. E o Papa Francisco, em sua exortação apostólica, Amoris Laetitia, no parágrafo 266, ele vem falar para nós como família. Onde estão os nossos filhos? Será que eu e você sabemos onde estão os nossos filhos? E essa pergunta ele se dirige a nós não só em relação ao espaço físico, mas em relação à mente, ao pensamento dos nossos filhos. Será que nós, como pais, estamos conseguindo entrar na mente dos nossos filhos, saber o que eles estão pensando, saber com quem eles estão andando, com quem eles estão se comunicando, quais são as ideologias que estão entrando nas cabeças deles? E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, vem nos iluminar. Que o Senhor venha, Senhor, nos conceder essa autoridade de amar os nossos filhos, de saber corrigir na hora certa. Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que a vara é necessária. Mas tem o momento certo, tem a hora certa. Saber corrigir, saber exortar, saber silenciar. Tudo na medida que vem de Deus. E como é que eu vou saber essa medida? Tentar também ter a calma. Meus irmãos, quantas vezes nós somos corrigidos de formas errôneas, muitas vezes com autoritarismo. E essa autoridade que a gente vem falar para você agora não é autoritarismo, não é bater o martelo e pronto, não. É a autoridade nos espelhando no amor de Deus. A todos os instantes, quando o Senhor ele vem nos exortar, Ele primeiro ele nos ama. E Ele nos exorta e Ele nos ensina os caminhos. Mas nós temos a opção, como filhos também que somos, de saber escolher qual o caminho a seguir. Qual é o caminho que eu quero para mim como família? Qual é o caminho que eu quero que os meus filhos possam seguir? Se nós escolhermos esse caminho da felicidade, com certeza os nossos filhos podem andar por tantos caminhos que muitas vezes não são os melhores que nós escolhemos. Mas quando eles chegarem lá na frente, eles vão se lembrar. Assim como o filho pródigo que saiu, que deixou a casa paterna, que pediu a sua herança, sabendo que tinha tudo do bom e do melhor. Ele abandonou. Mas lá na frente, quando ele perdeu tudo, ele se lembrou do pai. Que os nossos filhos, meus irmãos, tendo a idade que eles tiverem, porque nós nunca deixamos de ser pai e mãe. Podem ser crianças, podem ser casados. Mas o divino, nós já temos 3 filhos e 4 netos. E nós não deixamos de ser pais. Então, tendo a idade que for, que eles possam lembrar, o meu pai e minha mãe me ensinou algo de bom. E que eles possam lembrar sempre de nós com essa referência de algo bom. Algo bom que vem de Deus. Mas para que eu possa doar esse algo bom, eu preciso experimentar. Eu preciso todos os dias bater o meu joelho no chão e rezar. E pedir ao Senhor, entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na minha família. Me ensina, Senhor, a ser mãe, ensina o divino a ser pai, nos ensina a ser avós, como nós já somos, para que nós saibamos ter essa autoridade. Ensinar os nossos filhos a trilhar nos teus caminhos, para que nós possamos viver essa felicidade plena. E para vivermos essa felicidade plena, meus irmãos, é necessário estarmos ligados naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que a palavra de Deus nos propõe. Homem tem o seu papel, mulher tem o papel dela. E os filhos serão o resultado das ações minha,
das ações da Sirlene, das suas ações como pai e das suas ações como mãe. A palavra fala que o homem tem que santificar a casa dele, que o homem é o sacerdote do lar. E assim, meus irmãos, nós o somos porque fomos instituídos por Deus para sermos o chefe do lar, mas com o auxílio da esposa. Se o homem é a cabeça, tem um dito que geralmente é citado, a mulher é o pescoço. E os filhos são o resto do corpo. Se a família tem no pai uma cabeça pensante, temente a Deus, a esposa vai ser do mesmo jeito. E isso vai ser passado pelos pais. Vai ser passado pelos pais, dos pais para o filho. É uma tradição. Aquilo de bom que Deus coloca através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, aquilo de bom que a palavra de Deus nos ensina desde os primórdios até a atual, é o quê? É o caminho que nós devemos seguir. É o caminho que nos aproxima de Deus. E quando uma família caminha em direção a Deus, essa família é abençoada, como a Sirlene deu no Salmo 127. Quando uma família busca as orientações de Deus, os exemplos de tantos santos, e em especial da Sagrada Família, ela é uma família próspera. É uma família que sofre, como Nossa Senhora e José sofreu? Sofre, mas só que ela tem a esperança. Ela sabe que aquele sofrimento vai ser um sofrimento passageiro. Ela vai sofrer com a presença de Deus junto deles, na situação que eles estiverem vivendo. E hoje, meus irmãos, nós temos que resgatar isso. Nós temos que levar Deus para dentro das nossas casas, porque Deus é o único capaz de nos dar uma orientação sã, uma orientação santa, para que nós possamos crescer e nos multiplicarmos. Se nós formos levar em conta o que tem entrado nas nossas casas pela televisão, o que de bom terá as nossas famílias, os nossos netos, os nossos futuros, a nossa descendência? Meus irmãos, só tem entrado porcaria dentro das nossas casas. Deus tem um esforço muito grande para fazer com que essa pregação chegue a você. Nós estamos passando por um momento difícil no mundo. Por isso estamos gravando esse vídeo, para que chegue a você e que você possa levar para sua casa. O Senhor quer resgatar você, homem. Você que muitas vezes não tem cumprido o seu papel, mas o Senhor quer mexer com o teu coração. Quer que o Espírito Santo de Deus te convença da sua importância no lar, da sua importância para a santificação da tua casa. Se você não tem sido um bom exemplo, o Senhor quer que nesse momento você pare, pense, reze e deixe que o Espírito fale com você. Deixe que o Espírito te convença que se está fazendo algo errado, se na tua casa está tudo petecado, tudo bagunçado. Este encontro foi feito para você. Em você foi confiada uma família. Em você foi confiada a graça de ser pai, de ser o sacerdote do lar, de ensinar a palavra de Deus, de ser exemplo para seus filhos. E você, esposa, você é a rainha do lar. Você que foi feita para ser auxiliadora do homem, auxiliadora do teu marido. É em você que está a sabedoria para criar os seus filhos. Como mãe, a parte que lhe cabe é essa, é cuidar do lar, harmonizar o lar, harmonizar e valorizar o trabalho do teu esposo. Você somando com ele e tendo Deus como a base da sua casa, da sua família, você vai ter netos santos, vai ter noras, genros, futuros descendentes santos, porque a base foi bem feita. A base está solidificada na rocha. Se você deixar minha irmã, se você deixar meu irmão, que Deus e a palavra dele caia no vosso coração. Entre para a mesa de refeição, a sua família será bendita. Os seus filhos serão como brotos de oliveira. E tudo o que vocês fizerem prosperará. E ainda mais a graça. Quando
têm essa autoridade paterna e materna vista pelos filhos, vocês passam a ser exemplo, assim como foi Nossa Senhora, assim como foi José, assim como foi Jesus, sendo Deus, Filho, obedeceu à autoridade do teu Pai e obedeceu aos teus pais aqui na terra, Maria e José. E nós precisamos disso, meus irmãos, para que nós saiamos deste encontro aqui com a esperança de que tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado se Deus entrar na nossa vida. Tudo pode ser mudado se nós obedecermos aquilo que o Senhor nos ensina, os seus mandamentos, a tua palavra, as moções que o Espírito Santo Deus dá, aos ensinamentos da igreja. Meus irmãos, não tem sido fácil para Deus cuidar das famílias. E não tem sido fácil para a igreja reorganizar a questão familiar. E nós só vamos conseguir se nós estivermos grudados em Deus. Se a palavra de Deus criar raiz dentro de nós. Se nós buscarmos viver na luz do Espírito Santo aquilo que nos é ensinado. Aquilo que nos faz vencer o pecado, que nos faz vencer as mentiras, que nos faz vencer tudo aquilo que tem se impregnado na terra, que tem entrado pela televisão nos seios das nossas famílias. Essas ideologias satânicas, essas novas formações de famílias que não são da vontade de Deus. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, para que possam crescer e possam multiplicar. Então, meus irmãos, este é o desafio deste encontro. É nos submetermos à autoridade primeira de Deus. Primeira autoridade vinda dos céus. Porque se nós obedecermos a Deus, nós teremos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a autoridade para orientar os nossos filhos conforme a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que desde pequeno seja ensinado às crianças, aos filhos, no caminho que eles devem andar, para que quando eles forem grandes, não se desviem deles. E nós precisamos resgatar isso. Eu não sei, meu irmão, como é que está a sua família, se você serve a Deus, se você é um servo de missão, se você é um servo de intercessão. Mas eu sei que Deus tem alguma coisa para acrescentar na sua vida através deste momento, dessa pregação que você está ouvindo. E é o Espírito Santo de Deus que vai falar, meu irmão, da necessidade que você tem, certo? Que a sua família precisa, para que você possa ter autoridade sobre seus filhos, você, esposa e esposo, possam ter uma autoridade conjunta e harmoniosa para que possam crescer em graça e espírito. Por isso eu te convido, meu irmão, a fechar os seus olhos, você que está vendo essa pregação. Eu espero que você esteja em família, se você está vendo na tua casa, e se na tua família está ilhados aí pelos WhatsApps da vida, que as famílias hoje viraram ilhas, viraram uma house. É uma televisão em cada quarto, um celular em cada mão, e o Wi-Fi correndo frouxo dentro de casa. E ninguém sabe o que está acontecendo com ninguém. Então é um momento, eu te convido a você a chamar seus filhos, a chamar teu esposo, a chamar tua esposa. Se teu esposo não está em casa, fala para ele só, eu estou ouvindo um vídeo aqui da pregação, do encontro sobre famílias, e eu quero que você venha para casa. Eu quero que você venha assistir comigo. Eu quero reunir, a nossa família está petecada, está bagunçada. Mas eu quero reunir, quero que venha ver o que Deus está falando para nós. Venha ver o que Deus mandou para nós ouvirmos. E vamos rezar. Então feche seus olhos, segure na mão do seu esposo, da sua filha, dos seus filhos. E vamos rezar. Meus irmãos, e a palavra de Deus lá em João, capítulo 15, vem nos falar sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como o Divino já estava te pedindo para entrar em clima de oração, eu quero refletir com vocês essa passagem, principalmente no versículo 5, que fala: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, e é verdade isso. As nossas famílias têm sido destruídas, massacradas de todas as formas. E se você está agora sozinho aí, sozinha, não querendo que as outras pessoas da sua família estivessem com você, não se preocupe. Deus está ouvindo o seu clamor. E ele fala para mim e para você que sem ele nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. Mas ele é que é o autor da nossa fé. E nós precisamos estar grudados nele, assim como o Divino disse, estar grudado no Senhor, assim como os ramos estão grudados na videira. Esses ramos grudados na videira, elas vão sendo alimentadas. E é o Senhor que é esse alimento, é o Senhor que nos dá o alimento. E o alimento, meus irmãos, nós sabemos que ele entra na nossa vida, o alimento espiritual, de várias formas, através da palavra, através dos sacramentos, através da Eucaristia. Então, que você homem, que você mulher, pai, mãe, você ainda que não é pai, mãe, mas confie no Senhor. Deseje receber esse alimento do amor de Deus na sua vida. E se você tem pensado assim, nossa, mas então eu estou fazendo tudo errado, não interessa. Se você fez tudo errado até agora, o Senhor te dá a oportunidade de recomeçar. Porque muitas vezes a gente, como pai e mãe, a gente fica se cobrando, nossa, o meu filho é tão diferente daquilo que eu sonhei, onde foi que eu errei? Não é assim? Então, que você possa limpar a sua mente agora, que você entregue agora todo esse peso de consciência, toda a culpa que você tem trazido dentro de você, o seu filho que tem buscado uma vida desregrada, uma vida torta, e você tem se culpado, entrega isso para o Senhor. Deixa o Senhor receber isso agora, porque muitas vezes nós fazemos o errado querendo acertar. Porque nós não fomos preparados, não existe formação para ser pai e para ser mãe. Não existe uma escola que vem nos ensinar. Aquilo que a gente faz é tentando acertar. E nem sempre a gente acerta. Que o Senhor possa curar o nosso coração de pai e de mãe. Que o Senhor possa curar também a nossa criação. A nossa criação muitas vezes tão severa, tão bruta. A gente que não tinha oportunidade de falar, não havia diálogo. De um extremo a outro. Na nossa criação não havia diálogo. Era só sim, sim, pronto. E aí nós estamos hoje no outro extremo de tudo pode, tudo é permitido. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha colocar a medida certa. Que não seja nada de autoritarismo exagerado e nada de permissivismo também exagerado. Nos ensine, Senhor, a dialogar, a ouvir também os nossos filhos quando for necessário, a ouvir deles se nós estamos agindo de forma errada. Mas nós te convidamos, Senhor, que nesse momento o Senhor entre nas nossas famílias. Que o Senhor entre na vida de cada um que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, Senhor. Tantas famílias feridas, tantas famílias machucadas, tantas mães solteiras, tantas mães que tiveram que cuidar dos seus filhos sozinhas, porque não tiveram a presença de um pai. Cura, Senhor, o coração dessas mães agora, dessas mães que têm doado a sua vida pelos seus filhos, que têm exercido o papel de pai e de mãe. Oh, meu Deus e meu Pai, eu quero te clamar, alivia o fardo dessas mães. E que o Senhor possa também tocar em cada pai, Senhor, que infelizmente não tem assumido o papel de pai, que tem deixado essa responsabilidade nos ombros da mãe. E às vezes também o contrário, quantas mães também não querem nem saber. Esquecem que são mães, deixam os filhos sendo criados pelos avós, pelas avós ou por qualquer outra pessoa, por uma babá, jogam na creche e não estão nem aí. Nós queremos te clamar, Jesus. Olha, Senhor, para as nossas casas. Que a tua autoridade, Senhor, possa prevalecer. Que
Que o teu amor, Senhor, possa entrar nos nossos lares. Amém. Possa, Senhor, restaurar aquilo que foi Amém. perdido, Senhor. Restaura, E eu te Deus. convido, meu irmão, minha irmã, a tirar todas as palavras negativas. Das vezes que você falou Joga assim, a minha fora, família não presta. Na minha família está tudo dando errado. Renuncie isso em nome de Jesus. Amém. A sua família foi criada e foi sonhada por Deus. Amém. A sua família é um projeto de Deus. É um projeto que está guardado no coração de Deus. Se você está agora nos vendo, com alguém que está na sua casa, eu te convido a dar as mãos agora e aclamar o modelo da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Proclama isso. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E que nós possamos, meus irmãos, nos espelhar nisso. Que nós possamos olhar para a imagem da Sagrada Família. Nós tivemos a oportunidade da nossa paróquia, há 15 dias atrás, nós tivemos um momento muito belo da imagem da Sagrada Família Peregrina visitando a nossa paróquia, 15 dias de oração. Visita nas casas, orações, terços, encontro de casais, pastoral familiar, nos unimos todos em volta da Sagrada Família. E que você possa buscar mesmo o espelho da Sagrada Família, que viveram tantas adversidades, mas que confiaram em Deus, que confiaram no poder de Deus, que obedeceram ao Senhor, que por nenhum momento desesperaram, pensando assim, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como nós vamos fazer com esse bebê tão pequeno que não tinha nenhum lugar onde nascer. Mas eles tiveram alegria de quem conhece a Deus. Meus irmãos, é o que nós desejamos para você, a alegria. Receba a alegria do vinho novo. O primeiro milagre de Jesus foi no seio de uma família, lá nas bodas de Caná, naquela família que estava celebrando um casamento. Que o vinho novo de Jesus possa ser derramado no seu coração, minha irmã, no seu coração homem, no seu coração de filho. Que o vinho novo possa resgatar esse sangue de Jesus derramado no alto da cruz, que já pagou o resgate por mim e por você, possa nos resgatar e levar para mim e para você tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.